Eu vou passar diretamente aqui a palavra ao professor Paulo Capella, que é o diretor do Departamento de Esporte da UFSC, para fazer a sua fala inicial e também dar as boas-vindas a todos. Bom, boa noite a todos, todas e todes. Em nome da administração da Universidade Federal de Santa Catarina e da Secretaria de Cultura, Arte e Esporte, sintam-se todos bem-vindos para um papo com quem tem muito a nos dizer sobre esse tema da democracia, no esporte, nas suas vidas e na sociedade. Então, queria dar boa noite e já agradecer ao jornalista Juca Kfouri, uma pessoa importante para todos nós que trabalhamos com esporte, ao professor João Batista Freire, além de um professor de todos nós, um amigo querido, está sempre disponível a contribuir com os eventos acadêmicos que a gente realiza. De forma geral, também, eu queria fazer um agradecimento às muitas pessoas que, se a gente fosse citar todas que se envolveram para que esse evento acontecesse, a gente ia gastar muito tempo. Os servidores da Secarte, os bolsistas, os que trabalharam na divulgação, o Cauê, os colegas do audiovisual, essas pessoas que estão desde as 14 horas de hoje ali, tentando modular para que as coisas aconteçam de uma forma bem legal. O nosso agradecimento ao Marco, ao Bruno, ao Everson, ao Paulo, ao Magalhães. E dois agradecimentos bem especiais à jornalista Elaine Tavares, que daqui a pouco vocês vão assistir, no sentido da gente, assim, para os que não conhecem, a gente poder trazer alguns elementos para a gente poder estar conversando a respeito desse fato histórico que é a democracia corintiana. A querida Elaine Tavares, ela fez uma edição que daqui a pouco vocês vão assistir. E também ao professor Lino Castellani Filho, né, que está sempre, da mesma forma como o professor João Batista Freire, sempre nos apoiando aqui nos eventos que a gente desenvolve. Bom, falar um pouquinho também sobre esses convidados, né? São pessoas que, talvez tanto quanto muitos de nós, eles desejam muito que todas as riquezas, né, que existem nesse nosso mundo sejam melhor divididas. E entre essas riquezas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas que são sentido de vida, eu diria assim, para o nosso amigo Juca Kfouri e o Joãozinho. O João, é assim que a gente se trata, né? Que é essa questão do esporte, do futebol e a sua democratização. Então, hoje, a gente vai dialogar sobre esse tema da democracia, né? E a democracia em articulação com essa produção de uma das mais relevantes da nossa humanidade, que é o esporte e o futebol. Mas a gente não vai estar conversando sobre esses temas em abstração, né? Nós vamos falar um pouco de como isso, em determinado momento histórico, se deu no nosso país e num dos clubes mais populares que a gente tem no nosso país, que é o Corinthians. E nós vamos conversar sobre esse fato histórico para que, como fala um dos historiadores importantes da nossa humanidade, que é o Walter Benjamin, né, que a gente possa escovar a contrapelo a história, para que não se perca esse registro histórico do que eu considero o fato político mais importante da história do nosso esporte, que é a democracia corintiana. Um momento em que trabalhadores do esporte, né, eles se irmanam junto com um desejo que existia na nossa sociedade de produzir um novo projeto de futebol, de país, de nação,
de Estado, de esporte e de jogar futebol. E um tema que nós que somos da área da educação física, e é um dos temas que o professor João Batista sempre conversa muito conosco, de jogar e jogar bem o futebol, e de uma forma muito bonita e democrática. Então, é sobre isso que nós vamos estar conversando. De certa forma, a gente vai estar conversando também, né, sobre um desejo que esse movimento representa de mudança desse modelo econômico-político. E é importante que a gente destaque isso, dê uma frise essa questão, porque isto fica um pouco ausente, inclusive nos debates que vêm acontecendo no sentido da sucessão dos cargos políticos do nosso país e também dentro das universidades e dentro de quem estuda esse tema do futebol e do esporte, com raríssimas exceções, né? Então, eu queria destacar isso. E, por fim, né, para não tomar muito tempo, eu gostaria de afirmar que o Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, sobre a nossa responsabilidade, de todos nós que estamos aqui, os que estão interagindo, os que estão presentes, os que nos antecederam, os que vão nos suceder, a gente quer, com bastante força e de forma humana e real, no cotidiano, que a gente possa gerar um modelo de futebol e de esporte que gere a vida em seu fazer, né? E, portanto, e por coerência, eu gostaria de dizer que não pactuamos com a destruição produzida pelo capital sobre a vida humana e de todas as formas de vida. Bom, buscamos a beleza que se encontra com quem joga, pensa, vive, luta assim com arte e com gosto pela vida. Esses são os caminhos que a gente vem buscando construir parcerias. E é com esse espírito que a gente convidou essas duas pessoas que são duas pessoas que nos inspiram muito a andar por esses caminhos e que andam há muito mais tempo do que nós por esses caminhos. Bom, e fecho a minha fala, como eu venho costumando a dizer, uns tempos para cá. Somos muitos, um dia seremos todos. Que a gente tenha uma boa noite aqui com os nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Muito bem. Então, aproveitando que é a palavra mais usada nos últimos 4 anos no Brasil, seu áudio está desligado. Eu dou boa noite a todos. Eu cumprimento especialmente a queridíssima figura do professor João Batista Freire, por quem tenho tanta admiração e saudade, porque faz tempo que não vejo. Abraço Humberto, o professor Capella e todos aqueles e aquelas que nos veem nesse momento. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sempre acho que, nesses momentos, o melhor é a gente responder as perguntas e satisfazer a curiosidade das pessoas que nos veem. É importante contextualizar, principalmente para o público mais jovem, que vivíamos, então, em 82, desde 1964, quando houve um golpe de Estado no Brasil, uma situação absolutamente anômala, que era a de que nós não podíamos votar, como vamos fazer agora domingo para presidente da República. Imaginem vocês viverem num país em que era proibido votar para presidente da República. E que, na verdade, apenas em 82, começou-se a votar para governador de Estado, porque até isto não se podia fazer. Os governadores eram todos biônicos, escolhidos pela ditadura. E os ditadores faziam rodízio entre si com o hipócrita, demagogo, beneplácito de um congresso que era administrado pela ditadura, com apenas 2 partidos, o da ditadura, a Arena, e o da oposição consentida, o MDB, que invariavelmente lançava anticandidatos, apenas formalmente. E aí
emergiu uma grande figura da história do país, chamada Dr. Ulisses Guimarães, que era o presidente, um destemido presidente do movimento democrático brasileiro, o partido de oposição, entre aspas. Muito bem. O que acontece no Corinthians? Acontece uma coisa muito simples. O Corinthians havia caído para uma espécie de segunda divisão no Campeonato Brasileiro, disputava a taça de prata, havia a taça de ouro e a taça de prata. O Corinthians havia caído para a taça de prata. O Corinthians tinha acabado de se livrar de um presidente folclórico, corintianíssimo, mas autoritário, um espanhol admirador do general Franco, né, que durante 40 anos foi ditador na Espanha, Sr. Vicente Mateus, que, por não poder se reeleger mais uma vez, indicou um laranja para sucedê-lo, chamado Valdemar Pires, um empresário do ramo do capital financeiro em São Paulo. E continuou mandando. Vicente Mateus continuou mandando no Corinthians. Corinthians em crise. Torcida muito brava. A imprensa criticando muito. Eis que Valdemar Pires resolve honrar as calças que veste e diz, não, o eleito fui eu, vou mandar aqui nessa coisa. E nomeia diretor de futebol do Corinthians, um velho cardeal do Corinthians, seu Orlando Monteiro Alves, que diz, não quero, não tenho mais idade para isso, vou botar meu filho. E bota um barbudinho, sociólogo também, chamado Adilson Monteiro Alves, que reúne o time do Corinthians para uma apresentação de não mais do que 15 minutos, meia hora, e diz aos jogadores, olha, eu não faço a menor ideia do que seja dirigir um time de futebol. Não tenho a menor noção. Eu só sei uma coisa, do jeito que está sendo feito, não está certo, que é o resultado está aí. O que a gente precisa fazer para mudar esse estado de coisas? Gostaria de ouvir vocês. E essa reunião, que era para levar 15 minutos, meia hora, levou horas. Porque os jogadores começaram a se manifestar. E aí, como está dito, né, nessa rápida edição do documentário sobre a democracia corintiana que vocês viram, num determinado momento da história, no mesmo lugar, juntaram-se 3 figuras formidáveis. Um médico, de classe média para alta, curiosíssimo, leitor voraz, um libertário, chamado Dr. Sócrates. Um lateral esquerdo negro, com uma capacidade de aglutinação formidável, chamado Vladimir, e um jovenzito, revoltadito, chamado Walter Casagrande Júnior. E esses 3 tomaram conta da reunião e começaram a expor as ideias deles, que as coisas precisavam ser decididas em colegiado, que as coisas não podiam vir de cima para baixo, que ninguém mais do que eles sabiam qual eram os caminhos que deveria se tomar. E, a partir daí, como está dito no documentário, começaram a votar sobre tudo. Começaram a votar o fim da concentração para os jogadores casados, começaram a votar se o ônibus que voltava de Araraquara de noite, na quarta-feira, depois do jogo, ia parar num restaurante no meio da estrada para todo mundo jantar, ou ia direto para o Parque São Jorge para cada um pegar seu carro e ir para casa. E o Dr. Sócrates sempre contava que perdia sempre essas eleições, porque ele sempre queria voltar direto para casa e o pessoal queria parar no restaurante para comer à custa do Corinthians. Enfim, votava-se sobre tudo para contratar um novo técnico, para contratar um jogador, votava-se sobre tudo. E isto foi trazendo um movimento que fez com que o time começasse a mudar o seu rendimento dentro de campo. Tanto que da taça de prata saiu para a taça de ouro e quase foi campeão. E acabou, apressando um pouco as coisas, bicampeão paulista em 82 e 83, jogando
4 jogos em 2 finais contra o São Paulo, que tinha uma verdadeira seleção brasileira misturada com um uruguaio que era da seleção uruguaia, o Dario Pereira. E era muito curioso, porque a maior parte da imprensa, a imprensa esportiva, muito conservadora, muito reacionária, caía de cacete. Dizia que aquilo era uma democracia de 4, dizia que a democracia corintiana era uma bagunça, que era apenas a liberação para os jogadores beberem no Bar da Torre, que era um bar, é um bar que fica dentro do Parque São Jorge, e ao qual eles iam depois que treinavam. E o doutor Sócrates ia desmistificando isso tudo, Casagrande, Vladimir Idem e outros jogadores, Eduardo, Zenon, Birubiru, Ataliba. Por quê? Né? O doutor Sócrates me dizia isso sempre. Né? Ô Juca, é uma profunda burrice dos seus colegas criticarem a gente porque depois do treino a gente vai para o Bar da Torre tomar cerveja. Porque ninguém toma um agradado de cerveja. Né? Ninguém toma um agradado de cerveja. O que a gente faz? A gente pede 2 cervejas, se hidrata e vai embora para casa. Boleiro gosta de cachaça. Quando ele não sai do treino para o Bar da Torre e toma a sua cervejinha, ele vai para casa e toma meia garrafa de cachaça, que faz muito mais mal do que tomar 2 cervejinhas, se hidratar e ir embora. E dizia mais. Ele dizia: o que as pessoas não percebem que mudou no Corinthians é o seguinte: agora, a gente que é casado não concentra. Então, o que acontece? A gente se encontra domingo no hotel, onde os jogadores solteiros se concentram durante 2 noites, e vamos fazer aquilo que a gente mais gosta: jogar futebol às 4 horas da tarde, seja contra quem for. Os outros times passam uma semana concentrados e olham para o jogo como o último capítulo antes de terem liberdade. O jogo é mais um capítulo da obrigação do profissional de futebol. Não é o prazer de jogar. Para nós é prazeroso. Pô, e o fato é que o time foi bicampeão nesse sistema. E mesmo os solteiros, como tinha um jogador casado, o Eduardo, que tinha acabado de ter filho, e para poder dormir à noite, sem ser incomodado pelo choro do bebê, preferia ir para o hotel e dormir no hotel, o que ele fazia? Ele punha os solteiros com ele, levava os solteiros para a noite, com o compromisso que meia-noite todo mundo volta. Meia-noite todo mundo voltava, dormia às suas 8, 9, 10 horas e estava tudo bem. Então, esse time do Corinthians, ele foi ganhando uma notoriedade nacional, eu diria isto: a democracia corintiana fez do Corinthians um clube nacional. Até então, o Corinthians era um clube de província. O Corinthians virou objeto de novela da TV Globo, porque aí as chamadas coincidências felizes. A nova direção do Corinthians, ao se eleger, trouxe junto com ela um conselheiro como o Boni, que era o todo-poderoso chefão da Rede Globo de televisão. Trouxe como diretor de marketing o Washington Oliveto, que era o grande publicitário de São Paulo. Trouxe uma porção, a Glorinha Calil, que era uma jornalista que cuidava de moda. Deu uma oxigenada no seu conselho. E o Corinthians virou o time da moda. A ponto, acreditem vocês, e eu sou corintiano, mas de amigos palmeirenses, são paulinos, me dizerem: olha, não preciso dizer para você em que conta eu tenho o Corinthians, né? Quero ganhar do Corinthians sempre. Mas essa coisa está tão simpática que eu não me incomodo de perder para vocês. Porque, de repente, o Corinthians, entre outras coisas, esses personagens do Corinthians, Juninho, Magro, Vlá, Casão, Birubiru, estavam no palanque das diretas, ao lado de um maravilhoso locutor esportivo, Osmar Santos, que era dos poucos, que era o âncora, né,
dos comícios das diretas e era dos poucos jornalistas que apoiavam o movimento Democracia Corintiana. Na verdade, em São Paulo, apoiavam a Democracia Corintiana. A Rádio Globo, que o Osmar comandava, o Jornal da Tarde, que era um jornal mais arejado ali da família Mesquita, o Estadão não apoiava, que era o carro-chefe da empresa, e a revista Placar, que eu dirigia, que apoiava. E só. E só. Mas se transformou num movimento que a ditadura tentou abafar logo no início, principalmente a partir do momento em que a gente sacou de botar um dia 15 vote na camisa, às vésperas de uma eleição em que havia uma divisão no Brasil muito grande. O pessoal de centro, da esquerda mais moderada, fazia campanha para que se votasse no MDB, para derrotar os candidatos da Arena. É importante lembrar, estamos falando de uma época, 7 anos depois, de a sociedade em São Paulo ter se manifestado de maneira muito firme e corajosa por ocasião da morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog. E quando houve um ato, como é que se diz, interreligioso, na Catedral da Sé, que juntou mais de 8.000 pessoas, embora a ditadura dissesse que ia cercar tudo, e fizemos o ato com atiradores da polícia nos prédios que circundam a Catedral de São Paulo. Um ato ecumênico com Dom Paulo Evaristo Armes, cardeal de São Paulo, da Igreja Católica, com o Rabino Henri Sobel e com o reverendo Wright. 82 já era um clima diferente e muito em função disto, tanto que teríamos já eleições para governadores. E nos principais estados do país venceram, de fato, os candidatos da oposição. Mas havia a extrema-esquerda que pregava o voto nulo, dizendo que participar da eleição em 82 era uma maneira de alguma maneira, avalizar a ditadura, porque participando de uma eleição que tinha regras muito rígidas, impostas pela ditadura, que não permitia que se votasse para presidente. Que todos deveríamos votar só quando houvesse eleição presidencial. E nós achávamos que não. Que qualquer brecha que se abrisse, tínhamos que ocupar e manifestar a nossa vontade e mostrar que o país não queria mais aquela ditadura. E fizemos a coisa do dia 15 vote, que era o que, claro que você não podia pôr na camisa dia 15 vote no MDB, porque aí seria parcial. Mas o dia 15 vote convidava as pessoas a votar, a não se absterem de votar, a engrossar o coro do que nós avaliávamos seria o coro da oposição, como realmente terminou sendo. Então, isto tudo aconteceu, isto tudo parece mentira, 40 anos depois, né? Estamos aqui conversando na Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês não são capazes de imaginar o número de vezes que eu sou procurado por alunos fazendo doutorado pelo mundo afora, cuja tese é a democracia corintiana. A imprensa estrangeira até hoje procura gente para falar sobre a democracia corintiana. É, de fato, um movimento único em clube de futebol. Infelizmente, não deixou nenhum legado. Infelizmente. Imaginem vocês, o Corinthians foi bicampeão paulista, ia ser tricampeão paulista em 84, perdeu o último jogo para o Santos por 1-0. Na semana seguinte, houve eleição para presidente do Corinthians, apenas com os conselheiros elegendo, e o Adilson Monteiro Alves, que era o candidato
da situação foi derrotado por um senhor octogenário chamado Roberto Páscoa, que era absolutamente contra a democracia corintiana e tratou imediatamente de botar o Casagrande para fora, o Vladimir para fora. O Sócrates já tinha ido para a Itália porque a emenda das diretas não tinha passado, a emenda Dante de Oliveira, quando então o Sócrates, no Vale do Anhangabaú, diante de 1 milhão de pessoas, prometeu que se a emenda das diretas passasse, ele não iria embora do Brasil, ele ficaria no país, né? Não passou e ele foi jogar na Fiorentina. A perda dele enfraqueceu muito o movimento e depois o movimento foi absolutamente demolido por essa diretoria reacionária. E, a partir daí, voltou a concentração, o jogador voltou a ser um cordeiro empregado do clube. Apenas isso e tão somente. Eu sempre digo que eu não exijo heroísmo com o pescoço alheio, mas, ao mesmo tempo, fico, evidentemente, desiludido, entristecido com o fato de ver como é difícil a gente assistir atletas dos mais variados esportes se colocarem politicamente, a tal ponto que a gente sempre cita quase os mesmos. O Muhammad Ali, o Smith e o Carlos, que fizeram o gesto das Panteras Negras no pódio da Olimpíada do México em 68 e se ferraram por causa disso, perderam suas medalhas, e o Sócrates, o Casagrande, o Reinaldo, o Tostão, o Cantona, o Paul Breitner, a Carol do voleibol, mas são muito poucos, infelizmente, os que se manifestam, né? É verdade que ainda hoje tivemos Neymar e Robinho se manifestando, né? E eu aplaudo que se manifestem, mesmo que com posições contrárias às minhas, né? Porque é importante, né, que o esportista, que o atleta exerça a sua cidadania e fale com o seu povo, e revele para o seu povo que é importante votar, é importante dirigir os rumos do país, não virar as costas para a política, porque quem não se manifesta politicamente acaba permitindo que as pessoas façam em seu nome, né? E daí perde o direito até de reclamar. Mas eram as considerações iniciais que eu queria fazer, acho até que já me alonguei demais. Muito obrigado. Obrigado, Juca, pela sua fala inicial. Lembrando, mais uma vez, na descrição do vídeo, na descrição do link do YouTube, tem lá um link para quem está nos assistindo consiga interagir aqui com os nossos convidados e fazer suas perguntas pelo formulário que a gente disponibilizou online. Então, imediatamente eu passo aqui também a palavra ao professor João Batista Freire para fazer a sua inicial fala. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, aqueles também que estão assistindo por outros canais, né? Boa noite, Capela, meu amigo. Obrigado vocês aqui pelo apoio. Boa noite, Juca. Né? Saudade também, há muito tempo a gente não se vê assim pessoalmente. E eu sou muito grato ao Juca Kfouri por muitas coisas, entre elas por ter prefaciado um livro meu. E também a educação física é muito grata, ou deveria ser muito grata ao Juca Kfouri por tantas vezes que ele nos ofereceu a sua coluna para que a gente se colocasse a favor de uma educação física digna, né, decente. E o Brasil é grato ao Juca Kfouri por ele ter colocado o esforço de trabalho dele a serviço da democracia, desde uma época em que isso era extremamente perigoso fazer. Quando aconteceu esse episódio da democracia corintiana, a gente vivia momentos de muita angústia. A gente percebia que a ditadura instalada pelo golpe de 1964, ela cambaleava, era uma ditadura, economicamente o Brasil estava falido,
a burocracia governamental estava degradada, os militares não davam mais conta, né, de administrar o país, e a gente percebia que podíamos ousar um pouco mais. Nós tínhamos muito medo, né? Imagine, quando começou a ditadura, eu tinha 16 anos, eu morava em Santos, louco por futebol, acompanhava o grandioso futebol do Santos, né? E, por um certo masoquismo da minha parte, eu era São Paulino, sempre fui São Paulino, e era obrigado a assistir os jogos do Santos, e eu fui um verdadeiro admirador do Pelé, porque eu torcia contra e era obrigado a admirar aquele fantástico time do Santos. Então, a ditadura me pegou muito jovem, né? Então, foram 21 anos, os melhores anos da minha juventude foram em ditadura. Em 1971, eu comecei a trabalhar com educação física, comecei a dar aulas, e no estádio onde eu trabalhava, em São Bernardo do Campo, hoje chama-se Estádio 1º de Maio, é aquele estádio onde o Lula apareceu para o Brasil, onde o Lula comandou as famosas assembleias dos metalúrgicos durante a greve, né, em 1980, e eu trabalhava ali, em São Bernardo, desde 1971, 72, 73, trabalhei muitos anos ali. E, naquele tempo, esse estádio chamava-se Arthur da Costa e Silva. Para quem lembra, foi um dos ditadores, né? O general, marechal. E nós éramos obrigados a conviver com o busto do ditador lá no nosso ambiente de trabalho. Então, era um tempo de muita angústia. Em 1982, 83, 84, nós estamos vivendo um movimento de reivindicar a volta da democracia. E a gente se apegava a qualquer coisa que fosse. Quer dizer, além do movimento do Corinthians, havia outras tentativas dentro do esporte de praticar a democracia. Onde eu trabalhava, em São Bernardo, a gente fazia alguma coisa com o nosso trabalho pedagógico, com as crianças que aprendiam esporte no estádio municipal de Vila Euclides, né, onde hoje é o 1º de Maio. E aí surgiu esse movimento da democracia corintiana. Para vocês terem ideia da importância desse movimento, eu, que sempre fui São Paulino, passei a ter, nessa época, uma enorme simpatia pelo Corinthians. Ainda hoje, eu torço pelo São Paulo e guardei essa simpatia pelo Corinthians por causa desse movimento. E eu tive a ocasião, como profissional de educação física, de conhecer e conviver com vários desses jogadores que participaram do movimento da democracia corintiana. E a gente torcia pelo Corinthians, na época, para que aquilo desse certo. Porque a gente sabia que as instituições, de modo geral, a imprensa, de modo geral, o esporte, de modo geral, torcia contra a democracia corintiana. Assim como vocês vão ver acontecer hoje ainda no futebol e em outros esportes, pessoas do esporte e de fora do esporte torcendo por qualquer equipe ou por qualquer esportista que se manifeste a favor dos direitos humanos, da democracia, né? Aquela menina Carol, filha da Isabel, do voleibol, né, quando se manifestou lá, deu um fora Bolsonaro, quanta gente foi contra, quanta gente a combateu, né? Neste momento que a gente está vivendo no Brasil, novamente, de ter que lutar tanto para poder defender a democracia, raríssimos jogadores de futebol se manifestam. Aliás, um jogador importante em atividade se manifestou e não foi a favor da democracia. A favor da democracia eu não registrei nenhuma fala, né? Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, não registrou nada vindo de um jogador importante. Mas eu acho que o movimento da democracia corintiana foi um movimento que
como disse o Juca, não deixou o legado, mas talvez tenha deixado, porque a sua importância era para aquele momento. Não era um movimento, talvez, para deixar uma semente que germinasse, uma semente democrática que germinasse dentro do futebol brasileiro. Acontece que o futebol é o movimento cultural mais visível da sociedade brasileira. E talvez o futebol seja o movimento cultural mais visível na sociedade mundial. Nós vamos ter Copa do Mundo agora em novembro. Na final dessa Copa do Mundo, nós vamos ter um público de mais ou menos aí 2,5 bilhões a 3 bilhões de pessoas. O futebol, se fosse um país, ele estaria aí entre mais ou menos os 25 países mais ricos do mundo. Então, ele é um evento, ele é um acontecimento cultural extremamente importante. Quando os jogadores do Corinthians realizaram esse movimento da democracia, foi uma ilha de democracia num esporte que nunca foi democrático, nunca se manifestou democraticamente, gerando uma influência. Quer dizer, muita gente falava em 82, 83 de democracia, mas o Corinthians falava mais alto. Para mim, essa que foi a importância da democracia corintiana. Eu queria, por exemplo, que o Neymar falasse uma frase boa por ano. Seria muito mais importante do que as minhas 1.800 frases a favor de uma boa sociedade. Eu queria que ele falasse uma por ano, né? Eu queria que cada jogador importante da seleção brasileira falasse uma frase por ano. Bastaria isso, repercutiria mais do que tudo que a gente faz. Então, imaginem vocês a repercussão no Brasil dos jogadores corintianos entrando em campo com uma faixa pedindo a volta da democracia. O Sócrates com uma fita amarrada na cabeça, escrito democracia ou abaixo a ditadura. É uma loucura aquilo, uma loucura. Repercutia mais que todas as falas dos políticos brasileiros. Por isso foi tão importante acabar com a democracia corintiana. Mas a gente não sabe até hoje o quanto esse movimento da democracia corintiana influenciou para o fim da ditadura em 1985. A gente não aguentava mais. O Sócrates prometeu, né, na época, em 84, que se a emenda Dante de Oliveira, que restaurava as eleições diretas no Brasil, vencesse no Congresso, que ele ficaria no Brasil. E se perdesse, ele ia embora, perdeu e foi embora. Eu lembro que na noite em que foi votada essa emenda, eu morava em João Pessoa, na Paraíba, nós nos reunimos numa praça, para não nos sentirmos muito sozinhos, e ficamos lá ouvindo a contagem dos votos, né? E a uma certa altura, sabendo que íamos perder. E quando terminou a votação, meus colegas choravam, meus colegas estavam arrasados, a gente não sabia o que ia fazer da vida, né? Não era o que ia fazer politicamente, o que a gente ia fazer da vida. Porque, imagina, isso começou quando eu tinha 16 anos. 21 anos depois, eu tinha 37 anos. Então, dos 16 aos 37 anos, eu tive que suportar isso, né? E a gente foi em frente, Então, o que eu penso muito hoje sobre essa democracia corintiana é o quanto eles nos ajudaram a, em 1985, acabar com a ditadura instalada pelo golpe militar de 64. E eu acho que eles foram muito importantes e acho que isso, para mim, basta. É claro que eu gostaria que esse movimento tivesse germinado e a gente tivesse hoje, na seleção brasileira, por exemplo, pelo menos metade dos jogadores falando a favor da democracia. Por que que os jogadores não falam a favor da democracia, exceto, uma vez ou outra, o Richarlison? Por quê? Né?
Por que que os técnicos de futebol brasileiro não se colocam ao lado da democracia, exceto alguma vez o Tite, né? Exceto de vez em quando o Roger? Por que as pessoas não falam a favor da democracia? Né? Porque é tão difícil falar a favor da democracia. A democracia, você vai me controlando o tempo, a democracia está muito ligada aos conceitos de responsabilidade, de coragem, de empatia, de renúncia. Não existe a possibilidade de um time de futebol ser bom, ser bem-sucedido sem democracia. O único problema é que essa democracia se circunscreve às 4 linhas do campo de futebol durante o jogo de futebol. Não passa daquilo. Porque o futebol é um jogo coletivo e praticado com os pés. Não é o alvo deste nosso encontro aqui hoje, mas é muito interessante uma hora a gente conversar sobre o que representa um jogo que manipula a bola com os pés. Vou repetir, um jogo que manipula a bola com os pés, ou seja, é um jogo em que é o único jogo em que os pés viram mãos. Isso é fantástico. E é um jogo em que a bola não circula no ar, ela circula no chão. É um jogo em que a bola está mais próximo da terra do que do sol, o adorado sol. A bola no futebol presta reverência à terra, não ao pai, mas à mãe. As mulheres têm que pensar um pouco melhor sobre o futebol, né? Além de praticá-lo, pensar o que significa isso. E é um jogo coletivo com essa extrema dificuldade de controlar a bola com os pés. Então, mais do que em qualquer outro jogo, é preciso cuidar do coletivo, porque perder o controle da bola no futebol é muito fácil. Tanto é que é muito difícil fazer um gol no futebol. É tão difícil fazer um gol no futebol que quando alguém faz um gol, acontece um verdadeiro orgasmo. Esse orgasmo é porque é muito difícil fazer um gol. O futebol não é um esporte estruturado para ter gols. É estruturado para defesa. É um jogo defensivo. Vocês imaginem que qualquer time pega a bola e se prepara para atacar ou ataca cerca de 90 vezes durante um jogo. E ele tem êxito nenhuma vez, uma vez, 2 vezes, 3 vezes em média. Em 90 tentativas. É uma coisa absurda. Então, se os jogadores não forem extremamente coletivos, eles não terão êxito. Se eles não passarem a bola, eles não terão êxito. E passar a bola é renunciar à coisa mais querida do jogo em favor de um outro. Isso é o fundamento da democracia. Então, dentro do campo, sem democracia, não há jogo bom. O individualismo no futebol acaba com o futebol. Você pode ter o jogador melhor do mundo. Se a bola só ficar com ele, ninguém mais tem. E aí perde seu jogo. Pena que essa democracia, tão praticada desde a minha meninice nos campos de terra até os maiores times do mundo, ela não passa disso, porque não chega à consciência. É uma prática democrática, não é uma consciência democrática. Todos nós temos grupos que praticam democracia, no churrasco, no batuque, né, na sala de estudos, na aula, em muitos lugares. Mas isso é prática democrática. Mas é preciso ter consciência democrática. Nós temos muita prática democrática e pouquíssima consciência do que é democracia. A gente não conhece o valor da democracia. A gente não conhece o gosto gostoso de viver em democracia. E por não ter essa consciência, o que acontece? A gente dá pouca chance à democracia. O time do Corinthians não podia errar.
não podia falar, está vendo? Ó, isso aí não dá certo. Mas ninguém falava isso dos outros times que viviam em regimes autoritários, com tudo imposto por seus dirigentes, imposto por seus técnicos. E assim também são os regimes políticos. Se a gente tem um prefeito, uma prefeitura, que começa a governar de uma forma mais democrática, mais aberta, consultando a população, ao primeiro sinal de erro, paulada. Os autoritários governam as suas cidades e são reeleitos quase por unanimidade, com todo o seu autoritarismo. A gente não perdoa erros da democracia e a gente perdoa todos os erros do autoritarismo. Nunca um presidente foi tão perdoado por seus erros, por seus crimes, como o atual. Nunca. Eu acompanho a política brasileira desde Getúlio Vargas, em 1954, quando ele se suicidou. Eu nunca vi um presidente praticar tantos erros e tantos crimes. Eu nunca conheci um presidente tão incompetente, tão grotesco, tão bizarro como esse atual. Ele não só é perdoado, como ele é seguido por 30 e poucos % da população que vota neste país. No debate de ontem, qualquer erro, nós só tínhamos um candidato de centro-esquerda ali. Os outros ou era um linha auxiliar do atual presidente, eu não falo o nome dele, por isso que eu falo atual presidente, né? Ou tinha uma certa independência, como as duas moças, as duas candidatas. Mas o nosso candidato de esquerda não podia errar. Os jornais hoje se esmeraram em descobrir erros do Lula. Ah, não devia ter brigado com o padre Kelman. Não, devia ter dado, talvez, um soco na cara dele, né? Brigar é pouco. Brigar é pouco com um impostor como aquele. Aquilo é uma aberração, né? Então, o mínimo que se podia fazer era enfrentar o sujeito. A candidata que disse que ele não tinha medo de ir para o inferno, que disse que ele era um padre de festa junina, ofendeu os padres de festa junina todos. Os jornais não criticaram, acharam graça, né, tal, a grande imprensa. Mas o Lula não podia ter enfrentado o padre Kelman, porque nós não perdoamos os democratas. Os democratas não podem errar. E a democracia corintiana não podia errar, foi criticada, inclusive, por jogadores do próprio Corinthians, porque nós achamos que os regimes duros, eles podem ter muitas falhas, mas a democracia, que só tem 200 e poucos anos, não pode ter falhas. Por quê? Porque nós não educamos as nossas crianças para viverem em democracia. Nós educamos nossas crianças, uma vez conversando com o Juca, a gente conversou sobre isso. Nós educamos nossas crianças para aprenderem matemática, geografia, português, química, física, história, geografia, para o Enem e o vestibular. Não é para saber, é para passar na prova. A nossa matéria é para passar na prova. Os meus alunos da Unicamp faziam um vestibular duríssimo e esqueciam tudo que aprenderam para o vestibular, porque não tinha sentido aquilo a não ser a prova, né? Mas nós não ensinamos as matérias da vida, nós não ensinamos democracia, nós não ensinamos liberdade, nós não ensinamos saúde, nós não ensinamos empatia, nós não ensinamos solidariedade, nós não ensinamos autonomia, nós não ensinamos preservação da natureza. É muito mais importante uma matéria chamada preservação da natureza do que a matemática. É muito mais importante uma matéria chamada democracia do que português. É muito mais importante uma matéria chamada amor do que química. Para que eu quero química sem amor? Para que eu quero matemática sem democracia? Para que eu quero física sem solidariedade? Para que eu quero geografia e história sem saúde? Eu vou morrer. Então,
o fim da democracia corintiana aconteceu porque ela tinha que ter fim. Era uma ilha num país extremamente autoritário, no meio de uma ditadura, levando pancada de tudo quanto era jeito, né? Mas ela fortaleceu a nossa democracia. A democracia corintiana foi fundamental. O país deve ao Corinthians mais do que a qualquer outro clube brasileiro. Eu sou São Paulino e nunca vou ter coragem de, num embate internacional em que o Corinthians esteja envolvido, torcer contra o Corinthians, porque não é o futebol só que deve ao Corinthians, é o país que deve ao Corinthians. O Corinthians deixou uma marca que nunca vai se apagar. É essa marca que é o legado, essa lembrança que a gente traz, essa lembrança que o Juca vive, né, avivando, que é o legado da democracia corintiana, né? Então, viva o Corinthians e viva a democracia. Muito obrigado, professor João Batista, também pela sua fala. Neste momento, a gente vai abrir, então, né, para as primeiras perguntas, para o primeiro bloco de perguntas aí para os nossos convidados. A gente recebeu algumas questões aqui também pela nossa alternativa online. Que bom que funcionou, obrigado por quem acessou e conseguiu deixar o seu registro. E também por quem está aqui na plateia prestigiando o evento presencialmente. Se alguém tiver aqui alguma pergunta, podem fazer. Nato, veja bem, para mim é muito claro que nós estamos diante de uma situação de escolher entre a civilização e a barbárie. Eu tenho dito e repetido, e vou dizer mais uma vez, que desde que começou o processo eleitoral, eu defendo uma frente ampla, tão ampla até doer, para evitar que o Brasil tenha o seu jovem processo democrático interrompido por este sociopata que preside o país. Eu gostaria de, no ambiente universitário, tratar o presidente da República de maneira mais, digamos, cortês, mas, a exemplo do professor João Batista, eu tenho dificuldade em dizer o nome do sociopata e de chamá-lo de presidente, porque eu acho que ele é reflexo de uma doença que acometeu o país e que no dia 2 agora nós temos a possibilidade de começar a nos curar dela. Lembrando que ele está em vias de ser derrotado. O que ele representa, não. Nós descobrimos que temos aí uma massa ponderável de cidadãos que apoiam alguém que faz o elogio do torturador, que mede quilombola em arroba, que está pouco se lixando para as queimadas na Amazônia ou no Pantanal, a poluição dos rios, que quer armar a população. Temos 1 milhão de pessoas armadas, que é tudo que o Brasil nunca foi. Nem no tempo da ditadura havia algum general de linha dura que fosse capaz de dizer as coisas que este sociopata diz. Então, eu não tenho dúvida que a nossa escolha é entre a civilização e a barbárie. E aí é que eu digo, também, sem nenhum constrangimento, estivesse Simone Tebet em primeiro lugar, eu votaria em Simone Tebet. Estivesse Ciro Gomes em primeiro lugar, eu votaria em Ciro Gomes. Estivesse a candidata Soraya em primeiro lugar, eu votaria na candidata Soraya. É claro que alguém poderá dizer, Juca, você não engana ninguém, né? Você está dizendo isso porque, obviamente, é o seu candidato que está em primeiro lugar. E eu digo da altura dos meus 72 anos. É o meu candidato que está em primeiro lugar, porque é ele quem está em primeiro lugar.
não fosse, não seria. Então, eu te digo isso, Nado, em 1970, 71, quando eu fui preso pelo DOI-CODE, eu tinha muito medo de ser preso. Tinha muito medo de ser torturado. Tinha muito medo da dor que poderia sentir. Tinha muito medo de dar com a língua nos dentes sob tortura. Hoje, aos 72, por incrível que pareça, hoje menos, mas 2 anos atrás, bastante, eu cogitei da hipótese de voltar a ser preso. Só que aí eu já não tinha mais nenhum medo. Porque a superioridade moral é tamanha que eu não tive medo. Porque eu lembro o seguinte, em 1970, quando eu participava de grupos clandestinos de oposição à ditadura, eu sabia que eu estava fazendo uma atividade, embora legítima, ilegal, sob os cânones da ditadura. Ilegal. Legítima porque a ditadura havia interrompido um processo democrático no Brasil, que em 65 teria eleições, provavelmente para eleger Juscelino Kubitschek, que de comunista não tinha nada. Se não fosse ele, seria Carlos Lacerda, que era uma liderança de direita. Então, aquela mentirada que justificou o golpe militar de 64. Agora, não. Eu não estou fazendo nada de legítimo nem nada de ilegal. Eu poderia ser preso por uma truculência dos poderosos. Esses poderosos, nós temos que apear do poder. Respondendo ao Enzim, sim, infelizmente, Enzim, nós temos um processo de elitização em todos os estádios do mundo. Cada vez mais o futebol virou um espetáculo para gente de posses. Estamos excluindo os excluídos dos nossos estádios. A Copa do Mundo colaborou para isso. E aí eu critico governos populares que fizeram a Copa do Mundo e que permitiram que isso acontecesse. Você vai ao estádio do Corinthians hoje e o estádio embranqueceu. Você vai ao Maracanã e o Maracanã embranqueceu. Cada vez você vê menos negros na torcida, porque o preço dos ingressos os afasta dos estádios. É alguma coisa de absolutamente angustiante que nós estamos vendo. E, finalmente, respondendo a você, Alberto, veja, eu não acho que necessariamente o esporte esteja escolhendo talentos e não formando cidadãos. Eu acho que o nosso sistema educacional prima por não formar cidadãos, que é uma maneira pela qual a elite exerce o controle no Brasil há mais de 500 anos, com pequenas interrupções. E aí você se lembra, o que justifica o golpe que sofreu a presidenta Dilma? O fato de que o filho da cozinheira estava concorrendo com a filha do patrão na faculdade de medicina. O fato de que os pobres tinham transformado os aeroportos em rodoviárias. Estavam viajando, imagine que petulância. Tinha empregada doméstica que ia até para a Disneylândia, como disse o ministro Paulo Jegues, ou não disse? Então, esta ameaça à Casa Grande foi o que justificou o golpe em quem defendia a senzala. E no sistema educacional, veja, de repente, elegeu-se de novo no Brasil Paulo Freire como inimigo público. Este genocida fez diversos discursos contra Paulo Freire. Esse Paulo Freire que escreveu um dia: qualquer discriminação é imoral. Um pensador, um educador que o mundo reverencia, voltou a ser maldito no Brasil, porque é o educador libertário, como foi Darcy Ribeiro, como foram tantos outros. Então, não é o esporte que não forma cidadão. A elite brasileira
morre de medo da cidadania, porque o cidadão exige seus direitos, conhece suas obrigações e exige seus direitos. E o que nós temos, então, no esporte? Nós temos jovens, em regra vindo de classes menos favorecidas, voltados para o próprio umbigo, preocupados apenas com a competição, em bater recordes, em ganhar, em fazer dinheiro no curto período em que exercem a profissão, absolutamente alienados do que acontece em volta, a não ser entre os parças e, eventualmente, os familiares, e reproduzindo o discurso autoritário, andando em carros blindados para que não venha um trombadinha tomar o patrimônio tão duramente conquistado, que se eu conquistei o meu talento, ele poderia também conquistar, o que a gente sabe é uma falácia, a falácia da meritocracia que se pretende vender num país como o Brasil. E aí nós temos esse quadro. Eu não pude deixar de rir quando ouvi o professor João Batista dizer que queria uma frase mensalmente, que fosse a favor da população, dita por alguém como Neymar. Não só ele não ouve essa frase, como ele ouve frases do próprio que são contra os interesses da maioria do povo. Mas por quê? Por quê? Onde o Neymar estudou? O Neymar é fruto do quê? De um pai castrador que se realiza por ele e que fez dele um Peter Pan. Alguém que se recusa a crescer, a virar adulto. Mas por que acontece isso? Porque nós temos uma formação muito deficiente, que permite que essas coisas aconteçam. Daí a necessidade da gente voltar a ter a filha da cozinheira disputando vaga na faculdade com o filho do patrão. Essa aqui vai para vocês que moram em Florianópolis, né, uma das cidades mais lindas do mundo. Uma vez era paraninfo de uma turma lá do Cefid e disse que Florianópolis é uma cidade de sétimo dia. E o pessoal, por que sétimo dia? Porque Deus fez o mundo em 6, no sétimo ele descansou, foi a hora do lazer, da brincadeira. Quando nós somos mais criativos, aí ele criou Florianópolis, né? Praias lindas. E nos estertores do governo desse maluco sociopata aí, o ministro da Economia dele teve uma excelente ideia, privatizar as praias brasileiras. Onde já se viu a praia mole ali que não dá nem lucro, né? Se a gente fechasse aquilo e entregasse para um grupo privado rico aí, né? Quanto lucro aquilo podia dar? Olha o que fervilha na cabeça desses camaradas que a gente está querendo botar para correr domingo. Mas eu vou fugir um pouco da resposta a essa pergunta, né? Se o Juca já falou bastante sobre isso, né? Se o esporte só produz para o lucro dos gananciosos do esporte, né? Ou não. Vou contar um caso para vocês. Essa coisa tão importante que é o futebol, essa coisa que tem mais visibilidade cultural do que qualquer outra coisa no mundo, que é o futebol, foi organizado, estruturado, como a gente conhece hoje, na Inglaterra, e chegou ao Brasil pelas mãos e pés de um jovem e outros jovens depois vieram, né, da elite econômica do Brasil. No caso, aí estou falando do Charles Miller, depois vieram outros. E eles começaram a praticar esse futebol, entre eles, os bacanas, né? O profissionalismo era proibido no Brasil. O amadorismo foi uma sacanagem das elites, que é para o pobre não praticar esporte. Então, só quem podia praticar é quem era amador. Quem podia praticar esporte como amador? Quem tinha família para sustentar. E aí,
o futebol era praticado no Brasil pelos clubes das elites. E Flamengo, Fluminense, Palmeiras, com outro nome, né? São Paulo e Corinthians. E a garotada pobre, né, da periferia, das favelas, via aquilo acontecendo, não sabia bem o que era aquilo, mas era interessante. E começaram a chutar algumas coisas chutáveis, né, que lembravam aquele futebol que aqueles camaradas praticavam naqueles clubes bacanas, onde eles não podiam entrar. Em 1920, mais ou menos, os portugueses em São Januário, muitos donos de padarias, passando pela rua, viram a garotada jogar, jovens jogando, e olharam e falaram assim, essa moçada joga melhor que nossos jogadores do Vasco. Vamos levar esse menino para jogar para nós. Mas não pode, porque eles trabalham, eles não podem treinar. A gente arruma emprego na padaria e libera eles para treinar. E o Vasco passou a ganhar os campeonatos cariocas. Então, esse povo pobre, descalço, descamisado, né, escorraçado das oportunidades de viver melhor no nosso país, não praticou o futebol inglês. Eles inventaram um outro futebol, que é o futebol brasileiro. E eles dominaram o futebol mundial por mais ou menos 50 anos. Então, esse povo, por quem não damos nada, inventou um dos produtos culturais mais ricos da humanidade. Quem faz isso, faz qualquer coisa. Quem aprende isso, aprende qualquer coisa. Nós é que não queremos ensinar. E nós escolhemos currículos e métodos de ensino para não ensinar. Escolhemos currículos e métodos de ensino que se tornam filtros sociais, para que essas pessoas nunca cheguem lá. Eu por ter vindo de um lugar assim, como esses meninos que inventaram o futebol, eu nunca pude estudar numa universidade pública, eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Quando eu fui fazer faculdade, eu tive que pagar a faculdade, que não exigia nada para entrar. Então, eu não pude estudar na USP, não pude estudar na Unicamp, não pude estudar na Federal, né? Porque eu não tinha como entrar ali, eu não passava. Eu tentei o vestibular, eu não passava no vestibular. Olha que maluquice, eu dei aula na USP, dei aula na Unicamp e dei aula na Federal. Como é que alguém que não pode estudar pode ensinar? Tem alguma coisa errada, porque eu driblei o sistema. Não é porque eu não tinha capacidade de entrar. Eu tenho a mesma capacidade que vocês, mas eu não passaria no vestibular. Esses meninos que inventaram o futebol, inventar o futebol é muito mais difícil, e foi em pouco tempo, em poucas décadas, em 2 décadas, eles inventaram esse futebol maravilhoso. Quem inventar isso tinha que dar prêmio Nobel. É igual inventar o raio-x, inventar a vacina. É tão difícil quanto. O nosso povo pobre inventou isso. O nosso povo é capaz de fazer qualquer coisa se tiver a oportunidade de aprender, mas não com esses métodos. Né? Podemos, uma hora, abrir uma discussão sobre metodologia. Esse é um método para não ensinar. É um método para não ensinar. Para não ensinar quem? Esses que não devem estudar. Por isso é perigoso um Paulo Freire. Por isso é perigoso criar escolas técnicas. Por isso é perigoso um FIES. Por isso é perigoso um ProUni. E a gente tem que acabar com isso, porque senão esse povo vai viajar do nosso lado no avião. Isso é um absurdo. Eu com uma bolsa... Como é que chama essa bolsa chique que eu vejo de vez em quando no aeroporto? Quem é que é da elite aí que sabe o nome dessa... Agora ninguém vai querer dizer, né? Eu vejo de vez em quando, custa caro para burro. Eu com a minha bolsa chique, tendo que viajar com o pobre aqui do meu lado. Quer dizer, que absurdo. Nós temos que mudar isso. Temos que mudar isso, né? Então, nem que seja à custa de um sociopata desse, né?
Então, há exemplos, se a gente for buscar, de muita gente que fez e que faz esporte não só para produzir atletas que vão dar lucro para os empresários. Há muita gente hoje no Brasil, e eu conheço e poderia citar muitos, que fazem esporte para formar cidadãos. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Obrigado mais uma vez às respostas aí do Juca Kfouri, do Sr. João Batista. Temos perguntas na plateia. Bom, muito bem. Se eu entendi certo, o professor Roberto tem uma bronca a me dar que ele não deu e que eu peço que ele passe para o Humberto para que eu saiba qual é a bronca, porque a pergunta foi dirigida ao professor João Batista. Converso com o Bernardo. Bernardo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Torcedor com mínimo de consciência não faz vaquinha para botar na mão desses cartolas que dirigem o futebol brasileiro, que dirigem o Corinthians, porque não tem confiança que o dinheiro vai ser usado para pagar a dívida. Acha com razão, pelos exemplos que existem, que esses cartolas vão botar esse dinheiro nos próprios bolsos. Então, em regra, você não vê no Brasil torcedor se mobilizando para contratar jogador para o time, porque não há confiança naqueles que dirigem. Respondendo ao Luiz Henrique, rapidamente, Luiz Henrique, é isto mesmo. Falta consciência, é um trabalho, é um processo que nós deveremos fazer e que eu aproveito ao responder ao Antônio, citando o Galeano, e falando da utopia. Qual é a grande qualidade da utopia? É que você busca realizá-la, você se aproxima, dá 2 passos em direção a ela se afasta mais 2 passos. Você dá mais 2, uma hora a gente consegue. E eu não tenho dúvida de que um dia o Brasil será o Brasil que nós sonhamos. Provavelmente o professor João Batista não vai vê-lo, provavelmente eu não vou vê-lo, mas eu nunca vivi ou nunca lutei para as coisas, apenas para as coisas que eu quero ver. Eu luto pelas coisas que eu quero que as próximas gerações vejam. E, felizmente, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 netas, é por essa gente, simbolicamente, que eu luto. E acho que o futebol pode, sim, um dia exercer esse papel. De alguma maneira, Antônio, a democracia corintiana foi isso. E é bonito quando a gente ouve o João Batista dizer: eu não estou nem preocupado se deixou ou não legado. Eu saúdo e felicito e festejo por ter existido, por termos o exemplo. E, aliás, eu não posso terminar sem dizer a quem quiser se aprofundar no que foi a democracia corintiana, indicar esse livro aqui, do professor João Paulo Florenzano, aqui da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Livro editado, José Paulo Florenzano, falei João, editado pela Academia Ludopédio. É um belíssimo livro, uma belíssima edição, em capa dura. Você vê aqui, né, as cabeleiras, os pelos do Dr. Sócrates, do Vlá e do Casão, e aqui é a obra-prima sobre a democracia corintiana. Esse livro é de 2009, foi relançado agora em 2021. Mas a democracia corintiana, aquele time de futebol do Corinthians, ensinou caminhos para todo e qualquer time. É um processo longo, demorado, cheio de sístoles e de diástoles, mas um dia chegaremos lá. Pegando assim o geral das questões, né, inevitavelmente o futebol é político. Ser político não é estar afiliado a um partido, né, necessariamente. O
fazer discursos com nome de política. Ser político é estar em público e falar de coisas que não são somente minha ou da minha família, mas de pessoas que convivem numa determinada comunidade. Então, o futebol não é político e é educativo, só que para o bem ou para o mal. O jogador, quando entra em campo, está fazendo política. O jogador, quando joga, está educando pessoas. Só que não está fazendo isso propositalmente, não está fazendo isso conscientemente, não está fazendo isso planejadamente, orientadamente. Faz porque é inevitável. É inevitável fazer política. A gente não pode deixar, a gente não consegue não ser político, né? Não consegue não ser educadores. O Neymar se manifestou aí a favor do sociopata, né? Mas pelo menos se manifestou. Os outros não se manifestaram. E não se manifestar é estar de acordo com ele. Não se manifestar é tão grave quanto, ou até mais grave. Se o sujeito é a favor da democracia, que diga que é. Pelo menos diga que é. Eu posso me apaixonar por uma mulher ou por um homem e ficar anos sem que ele ou ela saibam disso, porque eu não disse. Eu não disse. 20 anos depois, como já estamos velhinhos, já perdemos as forças, casamos com outras pessoas, e eu digo, puxa, eu sempre fui apaixonado por você. Aí a pessoa vai dizer, por que você não disse? Nós teríamos ficado juntos. É isso. Então, quem é a favor da democracia, que diga, que faça algo a favor dela, né? Que seja visível, que torne isso visível. E no futebol, isso é um problema. Os que se manifestam contra a democracia. Raros se manifestam a favor. A gente vai lembrar sempre de um Afonsinho, vai lembrar sempre de um Reinaldo, de um Sócrates, de um Vladimir. É muito pouco para tantos milhares, né? E os que se calaram não foram a favor da democracia. Ah, mas eu era, só não abri a boca. Não, você não foi a favor. A favor sou eu que luto pela democracia todos os dias. A favor sou eu que batalho, que educo pensando nisso. Né? Você não, você se calou, você foi omisso, então você foi contra a democracia. Você não tem o direito de dizer que é a favor da democracia agora, você devia ter feito alguma coisa. Domingo nós teremos eleições, nós temos que fazer algo pela democracia. Nós temos que mudar um voto até domingo, nós temos que fazer alguma coisa para acabar com esse regime de terror que eu não suporto mais. Eu tenho 74 anos. Eu não tenho mais tempo de ficar esperando 20 anos pela democracia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Duas pessoas que o Juca gosta muito, eu vou mencionar agora aqui um episódio muito interessante de gente que acredita sempre. Há um mês atrás, mais ou menos, eu escrevi para o professor Manuel Sérgio, né, que gosta muito do Juca Kfouri, e perguntei como é que ele estava, de saúde, né? Ele está com 89 anos. Falou, eu estou indo, alguns probleminha de saúde, já estou andando ajudado por uma bengala, mas eu estive com o Edgar Morin, que está com 101 anos. Estive com o Edgar Morin e nós estamos planejando um congresso de desporto em Lisboa em 2023. Gente, maravilha. O cara está com 101, o outro com 89, estão fazendo coisas, estão dizendo o que querem, estão dizendo o que acreditam, não estão calados. Não se faz nada sem se mexer, não se faz nada calados. Seja pelo menos contra, né? Seja contra a democracia, pelo menos eu sei. Se ele falar que é contra a democracia, pronto, está reconhecido. Eu sei com quem estou lidando. Eu tenho Muito medo bem. dos silenciosos, esse eu tenho medo. Muito bem, estou de pleno acordo. Obrigado mais uma vez aí por essa rodada de respostas. O Juca vai ficar chateado comigo porque eu tinha dito para ele que ia até certa hora. A gente já tem mais 2 perguntas aqui na plateia, Juca, então para a gente encerrar eu vou... Mas, Humberto, eu quero saber da bronca do Roberto. Ah, tá.
Vamos ver a bronca do Roberto aqui. Nesse meio tempo, enquanto o microfone passa para ele, eu quero fazer o registro de uma... É mais uma reflexão que veio aqui pelo formulário, só para não deixar passar batido aqui, acho que vale a pena a gente registrar. Então, o Júlio Couto nos mandou aqui uma mensagem. A democracia, para ser vivida, precisa ser experienciada. Ela, no futebol, precisaria iniciar na base, que hoje se expressa como o principal local de uma hierarquia nada democrática. O jovem não tem possibilidade de, na base, experimentar ou se posicionar, de experimentar viver democraticamente. Continuamos ainda com a ideia de um capitão na equipe, já se estabelecendo de forma hierárquica. Não precisamos mais de capitães. O Brasil de hoje é exemplo disso. Mas o que precisamos são os jovens formando colegiados temporários nas equipes e se experimentando de forma coletiva. Isto pode ser o início de um processo democrático. Então, ele traz aí toda uma linha da própria democracia corintiana. Então, obrigado aí ao Júlio Couto pelas palavras. Professor Roberto, e depois a gente passa para as duas perguntas finais e depois o último bloco de respostas. Por favor. Eu peço licença, então, para esse momento um privilégio, né? Mais do que privilégio. Ainda antes eu quero acrescentar na minha admiração pelo Juca, dizer que passei a admirar ainda mais quando ele passou a ocupar espaços na mídia alternativa, que a gente chama assim, né? Que é a TVT e agora participações constantes, regulares no ICL Notícias, né? Que é um canal que crescendo muito aí nessa nova mídia, né? Que vem através do YouTube. E então passei a admirar ainda mais porque ele fala de futebol, fala de política, né? E aí a gente vê o ser humano por trás daquela qualidade. Então eu vou fazer a minha bronca de fã, né? Então o jornalista, o bom jornalista, ele é um astro, né? Que tem fãs, né? Então eu sou um fã torcedor e aí toda vez das poucas vezes que eu vi o Juca falar do meu time do coração, foram para criticar, fazer críticas, né? E aí né, Juca, eu queria te perguntar, sem querer que tu fale bem do meu time, só para saber se tu lembras aonde que o Zenon jogava antes de ir para o Guarani de Campinas, onde ele brilhou para o mundo inteiro. Ele jogava em Santa Catarina, não é verdade? Sim. Então. Mas não sabes que ele foi um grande ídolo do meu time, foi bicampeão aqui, isso tu não sabes, né? Mas ele jogou no Avaí? Isso. Mas é claro que eu sei. Mas você está cometendo uma injustiça comigo, Roberto, enorme. Então, porque azar. Não, veja você. Que o torcedor do Figueirense tem alguma reclamação a fazer de mim, porque eu denunciei um esquema que havia no Figueirense, trazido, aliás, por um picareta aqui de São Paulo, e que levou o Figueirense à bancarrota. Mas o Avaí é o time do Guga. Eu vivo tratando o Avaí, torcendo para o Avaí, para ver o Guga feliz, porque eu adoro o Guga, entendeu? Então, não concordo com você quando você diz que eu vivo criticando o Avaí. Sei bem do Avaí, sei bem e torço pelo Avaí por causa do Guga. Você depois conhecer os havaianos de esquerda. Tá bom, vamos conhecer. Vamos conhecer quando eu for aí comer umas ostras. Vamos ao último bloco de perguntas, então. Contigo aí, desculpa. Bom, deixa eu começar pelo Zé Miguel Wisnik, que é um pensador da melhor qualidade. Esse livro é uma joia, O Veneno Remédio. Recomendo muito. É um livro difícil, mas é um livro que abre cabeças. Olha, Gabriel, sem ter, obviamente, a profundidade que tem o Wisnik, eu te diria que o lugar do futebol, ou do povo brasileiro no futebol, é, de alguma maneira, esse lugar que o Bernardo, filho do Raoni, gostaria de ver o povo assumindo. Por exemplo, comprando o estádio do Corinthians, que infelizmente não está à venda. Mas, projetando isso para uma coisa ainda mais ampla, que tal se o povo brasileiro comprar o Brasil? Nós somos, embora a esmagadora maioria do povo brasileiro não tenha recursos
equivalentes ao que as 5 famílias mais ricas do país têm, se todos nós, né, que não temos essa fortuna, andarmos juntos de mãos dadas, a gente faz rapidamente esse país decolar, como ele estava decolando no começo do século. Foi até capa da revista The Economist, né? O Brasil decolando. Mas aí veio a elite com a sua bateria antiaérea e derrubou esse avião. E jogou ele no chão. E jogou ele no chão acompanhado de 700 mil mortes, né? Em função de uma pandemia que foi maltratada pelo sociopata. Então, é exatamente isso que nós estamos diante no dia 2 de outubro, de todos nos darmos a mão numa mesma direção, liquidarmos essa eleição imediatamente para poder nos organizar para, a partir de 1º de janeiro, reconstruirmos esse país todos juntos. Não é uma tarefa fácil, mas eu diria que esse é o lugar, esse é o futebol que eu gosto, esse é o futebol que eu jogo, esse é o esporte que eu quero, o da participação de todos. Não é? É o esporte como fator de saúde pública, é o esporte como fator de lazer, é o futebol como motivador, o esporte como motivador de alegria e de união. Eu não disse, digo agora, quando eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais, em 1970, aqui na Universidade de São Paulo, a esquerda toda tratava o futebol como alienação. E a minha intenção era fazer uma tese de doutorado para provar que futebol era fator de mobilização social e não de alienação. Aí a vida me levou por outros caminhos. Eu digo sempre que o Brasil perdeu um mau sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe na minha posição. Ao companheiro rubro-negro, o meu pai me deixou 3 heranças. 3 heranças. O corintianismo, a necessidade de ser honesto e a necessidade de lutar pela democracia. Eu agradeço muito a ele por essas 3 heranças. Você notou que a primeira delas foi o corintianismo. Foi assim, a minha primeira memória clara na vida é a decisão do campeonato de 54, que se deu em fevereiro de 55, a decisão do campeonato no 4º centenário, foi o campeonato estadual mais importante já disputado em São Paulo, que foi vencido pelo Corinthians ao empatar com o Palmeiras 1-1 no Pacaembu. É a minha primeira lembrança clara. Eu estava às vésperas de completar 5 anos. E ao Vitor, a resposta que você quer é a resposta de 100 milhões de dólares, ou é a resposta de 215 milhões de brasileiros. Onde é que nós erramos? Não apenas no futebol. Onde é que nós erramos em 2013? O que era aquela massa que foi às ruas em 2013 e que redunda, inclusive, no movimento do Bom Senso Futebol Clube, e que se perdeu e que se permitiu acabar sendo apropriada pela extrema-direita? Né? Ali nós erramos ao não entendermos exatamente o que se passava. E ali nós começamos a entregar o Brasil de novo para as mãos de quem nós tínhamos tomado em 2002. Trata-se de recomeçar. Dia 2 de outubro é o dia de começar a corrigir onde nós erramos. A gente atribui muitos males ao futebol que são males da sociedade refletidos no futebol. Então, a gente localiza muito facilmente no futebol violência, misoginia, machismo, racismo. O futebol é um reflexo do que acontece lá fora. Tem até menos no futebol do que lá fora. Isso. Se vocês frequentam estádios, se vocês estão há muito tempo vivendo futebol, vocês vão lembrar que um dos primeiros lugares onde os homens começaram a se abraçar e a se beijar em público foi no futebol. Os homens não se... Hoje em dia já a gente se encontra, dá um beijo no outro e tal, mas
Isso não acontecia, começou a acontecer no futebol, né? Então, a gente diz, as torcidas organizadas são violentas, muito menos violentas do que qualquer cotidiano da vida brasileira. A gente não considera, por exemplo, que o potencial educacional para o bem ou para o mal de uma torcida como a do Corinthians é gigantesca. Imaginem os governos investindo. Educação devia ser uma coisa assim. Nós pensamos educação sempre como sala de aula. Qual lugar para educar? Sala de aula. Não, o lugar para educar é em todo lugar que as pessoas vão. Um plano de educação para um país devia ser um plano que pensasse educar o povo brasileiro onde o povo brasileiro vai. Por exemplo, aos estádios de futebol ou na frente das televisões. Então, vamos educar o povo nessa ocasião. Vamos procurar a torcida do Corinthians, não para pedir que eles sejam menos violentos, mas para associá-los, para agregá-los a um projeto de educação da população brasileira. Torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras, do São Paulo, do Fluminense. Quer dizer, o potencial dessas torcidas para educar é gigantesco. Nós é que nunca investimos nisso. A gente subestima muito o poder do futebol. O futebol é muito maior do que o que a gente imagina. O potencial do futebol nunca foi aproveitado pelos governos para educar. Só se fala mal do futebol. Só se desce o cacete no futebol. A gente fala mais da violência no futebol do que da violência na sociedade. E para fechar, né, porque eu não guardei todas as questões, mas eu lembro dessa de como é que foi a nossa infância. Para vocês terem ideia de como o futebol marca a vida da gente, como ele foi importante na formação da sociedade brasileira. O primeiro jogo que eu fui na minha vida, eu tinha 8 para 9 anos, na Vila Belmiro, em Santos. Santos e São Paulo. Meu pai era São Paulino, eu estava meio assim, entre São Paulo, Corinthians e Santos, não tinha definido ainda. Mas nesse dia, o São Paulo ganhou de 6-2 do Santos na Vila. Eu virei São Paulino, né? E virei um São Paulino isolado no meio do monte de santista, só apanhava. E olha como a coisa é marcante. O São Paulo jogou com Poi de Sor de Mauro, Dino, Vitor e Riberto, Maurinho, Mauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. O Santos com Getúlio, Veludo e Dalmo, Fiote e Ramirizito, Tite, Álvaro, Pagão, Pelé e Pepe. O que mais que eu aprendi na vida que eu guardei para sempre? Nada, só isso. Tá? Para você ter a ideia de como isso é importante. Muito obrigado mais uma vez a quem participou, trouxe as perguntas, questionamentos. Uma palavra final do professor Capella, antes da gente encerrar aqui. O professor está contigo. Bom, como eu fui citado, eu vou rapidamente... direito de resposta. Só colocar umas questões assim, bem importantes por esse ambiente universitário que nós estamos, né? Às vezes eu pergunto para colegas que são extremamente autoritários e eles se dizem democráticos, né? Então, a democracia na vida, no futebol, na sociedade, ela tem adjetivos. Me citaram a partir de Paulo Freire, eu reconheço que Paulo Freire falava numa democracia substantiva. E essa democracia substantiva que Paulo Freire anunciava, ela nos chama para uma rebeldia epistemológica. E ele trazia esse nome que aqui a gente pode falar. Quer dizer, com olhares de livros, de teorias, de práticas, a gente produz uma democracia substantiva que vai para além do que a gente pensa que está sendo democrático no que a gente faz. E aí, nesse sentido, eu quero agradecer ao João Batista Freire, ao Juca Kfouri, por tantos exemplos de rebeldia epistemológica e de renúncias. O Juca poderia ter um destaque infinitamente maior economicamente em relação a pessoas que comentam o esporte no nosso país.
O João Batista Freire poderia estar em outros lugares se ele não tivesse, em determinado momento da sua vida, abdicado do academicismo para trazer essas reflexões tão bonitas que orientam a nossa área. Então, viva Juca, viva João, viva Afonsinho, viva Paulo César Caju, viva Fernando Diniz, e eu encerraria dizendo que nem tudo está à venda, né? Nem tudo é mercadoria. É isso. E que amanhã, que nesse final de semana a gente consiga ter mais paz e mais força para lutar. Grato para todos. Muito bem. Mas eu tenho uma pergunta para o Juca. Aí eu uma para você. Faltou a pergunta. Eu tinha uma pergunta para o Juca Kfouri e vou fazer agora. Segundo turno das eleições. Vamos para o segundo turno. O sociopata e o padre Kelmo. Em quem você votaria? Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque essa que você me fez é irrespondível. Eu quero ver, eu adorei ver a sua memória, mas eu quero ver agora até que ponto ela está realmente na ponta dos cascos. Como é que se chama, ou se chamava, não sei, o Serviço Municipal de Transportes em Santos? SMTC. Santos manda taça para o Corinthians. Eu não entendo como é que você foi ser São Paulino numa cidade que só tinha corintiano. Muitíssimo obrigado. Eu adorei essa participação, adorei ver o professor João Batista, gostei muito das perguntas. Preferiria, evidentemente, estar em Floripa, mas a agenda, as circunstâncias, esta véspera de eleição não permitiu. Mas não é a primeira vez que eu, de alguma maneira, participo de um evento da Universidade Federal de Santa Catarina, já participei de outras, em loco, e certamente, como o professor Manuel Sérgio, teremos muito tempo ainda para visitar a universidade. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Juca. O convite está feito para a próxima oportunidade já, hein? Já que, né? Os havaianos de esquerda vão participar, diz o Roberto aqui. Vão pagar a ostra para ti aí, parece. Ó. Tá bom. Eu vou passar a palavra agora para o professor João Batista, só para finalizar. Se o Juca vier, eu sou fazedor de pizza e tomador de vinho, portanto. Hoje eu comecei a fazer as pizzas para domingo. E o vinho já está guardadinho lá também, né? Então, eu espero que, passado esse tormento, a gente tenha o Juca com a gente aqui e possamos desfrutar não só dessa conversa, né, mas também de outras coisas, né? De comidas, de praias, né? Muito obrigado pelo convite e quando precisarem de mim, para qualquer coisa que seja, é só me avisar que eu estarei aqui com vocês. Muito obrigado.